Fala pessoal, e aí, tranquilo? Mais uma aula aqui, né? Professor Alisson do canal Gramática Games, beleza? Para que você que não me conhece, aqui é a apresentação do meu canal. Hoje nós vamos trabalhar com uma questão do Enem. Para quem não sabe, o Enem daqui a pouco tá por aí e tá na hora da gente aprender algumas técnicas, alguns macetes aí especiais para a gente poder resolver as questões. Um dos conteúdos que o Enem mais cobra são os gêneros textuais, não é verdade? Em especial o gênero argumentativo, dissertativo argumentativo, em que você usa tanto na sua redação, quanto algumas vezes eles cobram nas questões objetivas também. Aqui é a apresentação do meu canal, tá? Enem 2020, português, gênero textual, canal Gramática Games. Beleza? Aqui a imagem do Enem. Eu trouxe para vocês um poema do Caetano Veloso. Caiu no Enem do ano passado. Tá ok? E eu vou pedir para que você faça uma leitura breve do poema, para o vídeo não ficar muito longo. Eu não vou fazer essa leitura, vou pedir para que você faça a leitura e depois eu vou fazer somente destacando os pontos específicos na hora da questão. Então dê um pause no vídeo e tente efetuar a leitura de um modo bem calmo para que você tente entender, tá ok? Vou prosseguir. Aqui agora a gente vai interpretar as questões para a gente poder entender o que está querendo ser cobrado. Vamos lá? É comum coexistirem sequências tipológicas em um mesmo gênero textual. Nesse fragmento, os tipos textuais que se destacaram na organização da temática são. Então está querendo dizer qual é o tipo de texto, né? Qual é o gênero textual que está sendo empregado. Vamos lá. Descritivo e argumentativo, pois o enunciado detalha cada lugar por onde passa, argumentando contra a violência urbana. Dissertativo e argumentativo, pois o enunciado apresenta seu ponto de vista sobre as notícias relativas à cidade. Expositivo e injuntivo, pois o enunciado fala sobre seus estados físicos e psicológicos e interage com a mulher amada. D. Narrativo e descritivo, pois o enunciador conta sobre suas andanças pelas ruas da cidade ao mesmo tempo que a descreve. Ou E. Narrativo e injuntivo, pois o enunciado ensina o interlocutor como andar pelas ruas da cidade, cantando sobre a sua própria experiência. Vou pedir para que você agora dê um pause no vídeo e tente responder a questão. Dentro de alguns instantes eu vou voltar com você para a gente poder tentar entender. Vamos lá? E aí? Conseguiu responder? Vamos agora analisar? Vamos lá. Letra A. Descritivo e argumentativo, pois o enunciador detalha cada lugar por onde passa argumentando contra a violência urbana. Primeiramente, tem que entender, pessoal, o que é um texto descritivo. O texto descritivo nada mais é um texto que ele vai descrever um objeto, ele vai descrever um fenômeno. Pode ser uma pessoa, pode ser eu dentro de um texto, pode ser você, tá ok? Por exemplo, eu falo, o gato magro, de botas claras, de camisas escuras, andando pela rua da floresta. Eu descrevi as características, né, do gato. E lá no texto, será que ele está descrevendo alguma coisa? Você percebeu alguma coisa com descrever? Vamos lá, a gente precisa interpretar. Vamos ver a outra forma? Argumentativo. Para quem não sabe, resumindo basicamente, o texto argumentativo é aquele que eu utilizo. Eu sou parcialmente. O que é uma ideologia parcial? Eu tenho uma opinião, eu tenho um partido sobre alguma coisa. E quando eu falo sobre partido, não é partido político. Eu estou falando sobre uma opinião sobre alguma coisa e dentro do meu texto eu vou convencer você a concordar com a minha opinião. Então eu vou utilizar argumentos que eu vou fazer com que você concorde com o que eu estou dizendo. Então será que lá no texto, aqui no poema, ele está utilizando algum tipo de argumento que está fazendo o leitor, está fazendo você querer se convencer daquilo que ele está querendo dizer? Claro que não. Ele não em nenhum momento aqui o autor ele utiliza argumentos que queiram nos convencer da sua opinião, do seu partidarismo, do seu ponto de vista. Então não pode ser a A, não é? Vamos para B?
Dissertativo argumentativo. Primeiramente, pessoal, o que é um texto dissertativo? Um texto dissertativo, eu vou dissertar sobre alguma coisa. O texto dissertativo, eu vou utilizar elementos de coesão e coerência. Eu vou utilizar segmentos de introdução, de desenvolvimento e de conclusão. E eu vou também apresentar propostas de soluções para o problema. E a presença das conjunções, elas são muito nítidas dentro desse texto. Por exemplo, eu vou concluir o meu texto como um portanto, um logo, um por conseguinte, né? Então, será que a apresentação desse texto está trazendo alguma ideologia com aspecto dissertativo? Vamos ver. Está vendo alguma coisa com portanto, logo, por conseguinte? Está propondo solução para o problema? Ele está apresentando algum tema? Não está. Então, logo, não pode ser essa alternativa. É uma alternativa até fácil, né? Se a gente começar a conceber os tipos de gêneros textuais que nós temos, né? Então, a letra B não pode ser. Vamos levar a alternativa C? Vamos lá. Expositivo e injuntivo, pois o enunciador fala seus estados físicos e psicológicos e interage com a mulher amada. Pessoal, o texto narrativo, nosso próprio nome já sabemos, eu vou contar uma história, não é? Eu vou contar uma história, eu vou contar algum fato sobre algum personagem. Nós podemos ver, quando eu conto sobre algum personagem, é em terceira pessoa, quando eu conto a minha história, é em primeira pessoa. Então vamos lá ver, ele está fazendo alguma narração? Em caras, ó, o sol reparte em crimes, espaça naves em guerrilhas, em cardilhas bonitas eu vou. Então ele não está contando a história dele? Ele não está narrando a história dele? Ele está narrando sim a história dele, ele está contando, ele está narrando em primeira pessoa ali, como ele é o personagem, não é? Ele está narrando fatos que aconteceram com ele, que está acontecendo, né? Então, a gente percebe elementos do texto narrativo. Só que a alternativa C, ela pede o texto injuntivo. E um grande macete aqui para você. O que é um texto injuntivo? Sempre que você ouvir texto injuntivo, tente te lembrar de instrução. O texto injuntivo, ele vai te dar uma instrução sobre alguma coisa, nunca dar opinião. Ele vai te instruir. Uma receita de bolo, uma bula de remédio, ele vai te dar instruções de como você seguir alguma determinada função, de como utilizar alguma coisa, de como se fazer alguma coisa. E aqui no texto, ele está utilizando alguma instrução, ele está querendo ensinar a gente a fazer alguma coisa? É óbvio que não, mas é uma questão assim até errônea, né? Gritante de tão errada que ela se encontra. Não é verdade? Vamos ver agora a letra E? Narrativo e injuntivo. Nós já vimos, né, que ele pode ser narrativo, mas o injuntivo... desculpa, a letra D na verdade, né, pessoal? Narrativo e descritivo. Narrativo nós já vimos que ele está narrando. E o descritivo? O descritivo, professor, não é aquele que eu vou descrever alguma coisa? Eu vou descrever as características de algum objeto ou até as minhas características? Nos textos descritivos, nós conseguimos perceber principalmente a utilização dos adjetivos. Vamos perceber aqui no texto? Será que no texto tem? Caminhando contra o vento, sem lenço. Olha, sem lenço e sem documento. Não é o modo que ele está caminhando? Ele não está descrevendo como ele está caminhando? No sol de quase dezembro, eu vou. Ele não está contando a história dele? Não está narrando a história dele? Ele está descrevendo o modo que ele se encontra? Tá. Então, logo a nossa alternativa correta é a alternativa D. É muito fácil essas questões de texto, tá? Lembrando que eu vou trazer para vocês, logo mais, um curso completinho sobre esses textos. Textos injuntivo, texto argumentativo, dissertativo argumentativo e os outros tipos de gêneros textuais. Mas o objetivo aqui agora é ensinar um macete mais rápido para você conseguir resolver a questão. Bater o olho, pessoal, ele está narrando a história dele. Ele está descrevendo o modo que ele está indo. Então só pode ser essa alternativa. Não é verdade? Porque os fundamentos, as bases, então literalmente, olha, sem lenço, sem documento, eu vou, é o modo, é a característica que ele está indo. Está contando a história dele, como que ele está frequentando, como ele está indo nessa história, não é? Vamos para a alternativa aí agora, para a gente poder só tirar a prova real? Opa! Vamos lá? Narrativo e injuntivo. Nós já vimos que narrativo ele é, porque ele está contando a história dele.
né? E injuntivo? O injuntivo não pode ser, o injuntivo é a instrução, ele não está instruindo, ele não está querendo trazer fundamentos, explicar, né, como se fazer nada. Então não pode ser essa alternativa, tá? Vou pedir para você aí agora dar uma atenção especial nessa questão, porque essa questão ela foi uma questão que muitas pessoas erraram, e todos os anos o Enem cobra questão relacionada a esse tipo de segmento, que são os gêneros textuais. Eu vou pedir para você poder deixar sua pergunta aí no comentário, que eu vou responder. Se você tiver alguma dúvida, qual é a dúvida que você ficou com relação a esse texto, que eu prometo que eu respondo para você o mais rápido possível, tá ok? Agora, não é verdade? Encerrando, vou pedir para que você curta, compartilhe nas redes sociais, dê joinha nos vídeos, siga-me nas redes sociais. São pessoas como você assistindo os vídeos que me faz com que eu traga conteúdos melhores, conteúdos mais adequados para você conseguir ir melhor na sua prova. Lembrando que nós estamos indo agora para uma sequência de vídeos, né, de gramaticando nos concursos vestibulares. Então eu tô querendo trabalhar cada segmento com vocês, tá ok? Pessoal, eu vou ficando por aqui, tá ok? Peço mais uma vez, ajude o canal, afinal os canais vivem disso, beleza? Galera, o Pro Alisson agradece e até a próxima.